Você sabe o que é pior do que a sabotagem? É a segunda etapa, é o arrependimento. É você olhar para trás e ver o que poderia ter feito e não fez. Agora tem uma segunda oportunidade. Você olha para trás e olha para você e diz: ah, fiquei velho, ah, porque eu não aproveitei aquela oportunidade. Agora vem o arrependimento, a segunda etapa da sabotagem. No vídeo anterior, eu falei sobre autossabotagem, como as pessoas elas criam mecanismo para se sabotar. Sabotar, de alguma forma, é atrasar de forma até proposital ou causar dano a si mesmo. Sabotar-se é atrasar sua vida, mas o problema é o que vem depois. O arrependimento é isso. Se não for tratado, gera um ciclo de frustração e mais sabotagem. Gera um ciclo de frustração e mais sabotagem. E para você que está aqui pela primeira vez, é importante que você se inscreva, curta o nosso vídeo, deixe a sua opinião, porque ela é muito importante. A autossabotagem é o conjunto de atitudes inconscientes que impede a realização de metas pessoais ou profissionais. Isso pode incluir procrastinação, autocrítica excessiva, medo do fracasso e até mesmo do sucesso. A procrastinação, geralmente, é um dos maiores mecanismos da autossabotagem. Tem pessoas que podem fazer algo agora, mas ela está sempre procrastinando. Ela imagina que poderá fazer amanhã. Lembrando, todas as vezes que nós procrastinamos algo que nós podemos fazer agora, nós estamos nos autossabotando. Porque uma coisa é fato, o tempo ele não volta. Eu sempre falei, o que nós podemos fazer aos 20, aos 30 não tem valia. O que nós podemos fazer aos 30, aos 40 não tem valia. O que nós podemos fazer aos 40 e aos 50 já não dá. Por isso que a palavra de Deus diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A vida, ela existe período, existem ciclos. Muitas pessoas, elas procrastinam. E mesmo quando tem uma oportunidade para dar continuidade a algum projeto que ela deixou para trás, alguma etapa que ela sabotou, ela resolve agora lembrar de algo. Ela se arrepende. Mas é um arrependimento carregado de sabotagem. Ela olha para trás e diz: por que eu não fiz aquilo? Por que eu não estudei? Por que eu não li a Bíblia? Por que eu não abri aquela empresa? E quando ela tem uma nova oportunidade, o que ela faz? Ela pega aquele arrependimento, ela utiliza como um novo nível de sabotagem. Vem a frustração, o arrependimento, a desmotivação e essa nova sabotagem. É uma frustração que ela foi alimentada pelo arrependimento, pela procrastinação. É importante quando alguém cai, é importante que ele se levanta. A palavra de Deus diz: lembra-te da onde tu caístes e levanta-te. É importante nós lembrarmos aonde nós paramos. Sempre há oportunidade. Tem um verso que é muito interessante: enquanto há vida, há esperança. Se você procrastinou, se você se sabotou por muito tempo, você falou: olha, minha vida toda foi ser gorda, a minha vida toda foi ser gorda, estar acima do peso, a minha vida toda foi só prometer e não cumprir, a minha vida toda foi falar em fazer uma faculdade, eu nunca fiz, a minha vida toda foi falar em evangelizar, nunca evangelizei. Agora você tem uma oportunidade. Aí você poderá falar: agora eu estou ficando velho. É a nova sabotagem. Sempre vai ver, conforme eu falei anteriormente, como Paulo falou: o bem, eis que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que habita em mim. Paulo sabia que existia uma luta entre as duas naturezas. E essa tua natureza que anda te sabotando é uma natureza caída, que ela tem que se aproximar de Jesus, porque em Jesus há vida. E quando nós temos ou abrimos nossos olhos diante da nossa realidade, nós ganhamos o que é uma coisa que é muito importante: nós ganhamos consistência. Isso é importante. O que nós começamos, nós temos aquela vontade, aquela motivação de concluir, ao contrário de nos autossabotar. Uma das coisas mais interessantes que nós temos que entender é que Deus trabalha com recomeço e não com culpa. Olhamos aqui para Joel.
Restituir-vos eis os anos que foram consumidos. Deus pode restaurar até o tempo que foi perdido. Isaías 43, 18, 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas, eis que faço uma coisa nova. Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Você tem que utilizar o arrependimento não como um efeito paralisador, mas como um efeito motivador, como um efeito motivacional. Todos nós temos sonhos. Eu sei que você tem sonho. E uma das coisas mais importantes que você tem que utilizar, o que você perdeu lá atrás, você pode dar continuidade. Algumas pessoas fracassaram nas suas vidas sentimentais, mas ela tem que lembrar, ela não pode se sabotar, ela não pode fechar as portas, elas têm que abrir o coração. Há pouco eu vi uma atriz chamada Luana Piovani falando que não acreditava em homens, que todos os homens eram devassos, que homens não mereciam confiança. Uma mulher que teve um casamento, ela teve grandes oportunidades para ser feliz. Como todas as outras mulheres, Deus concede oportunidade a cada uma delas. E em contrapartida, eu vi a resposta de uma outra mulher que teve 18 relacionamentos. E elas falou, não, mesmo assim eu tendo 18 relacionamentos, eu não paro, eu ainda acredito no amor. Você está entendendo? Alguém que teve 2 ou 3 relacionamentos, ela já está se sabotando, ela está criando uma cultura de autossabotagem, enquanto a outra, ela diz que ainda acredita no amor. Tudo depende da visão que nós criamos de nós mesmos. Vamos pensar em alguém que começou a estudar inglês há 10 anos e ela não viu o resultado. Mas nesses 10 anos, ela começou a se sabotar. E o que ela tem? Ela tem agora uma nova oportunidade. Surgiu professores, surgiu novas técnicas, surgiu algo novo. Mas o que ela tem que fazer? Ela tem que olhar para trás. O período que ela não aprendeu, ou utilizar agora essa nova oportunidade, essas novas ferramentas para voltar a ter a oportunidade de absorver aquilo que ela, de alguma forma, criou criou um ambiente de sabotagem atrás. Nós temos que entender que tem a sabotagem, houve um período de sabotagem, agora vem um arrependimento, mas esse arrependimento não poderá servir de um gatilho desmotivador, mas pelo contrário, ele tem que servir como um gatilho motivador. Você tem que olhar para trás, olha, o que eu não fiz lá atrás, eu vou fazer agora. Aquele que não deu tempo lá atrás, se eu tenho uma nova oportunidade, eu vou ver. Quantas pessoas, depois de chegar à senilidade, eu vi pessoas com 80 e poucos anos formando-se, enquanto os jovens, aos 30 anos, falam, não vou estudar mais porque eu já fiquei velho. Imaginem uma pessoa com 80 anos, ela cursar uma faculdade. Gente, isso aí é algo maravilhoso. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus quer é que nós venhamos progredir, é que nós venhamos avançar e não criar um ambiente de autossabotagem. Cabe a nós escolhermos o caminho da autossabotagem, do arrependimento, agora como uma força motriz para nós recomeçarmos ou continuarmos no mesmo local.